Olá galera, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal do Útero ao Quintal. Eu sou Vanessa Bober, sou terapeuta ocupacional, especialista em primeiríssima infância, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre como brincar com os bebês. Então, o que eu preciso observar no meu bebê, na minha criança pequena e na minha rotina para escolher brincadeiras ou para criar estratégias lúdicas que convidem o meu bebê para se engajar nessa brincadeira que é tão fundamental para o desenvolvimento humano, principalmente na fase da infância, que é o brincar. Então, se interessou, fica comigo até o final que a gente vai tentar aí responder algumas perguntinhas que dizem pra gente como que a gente pode brincar com o nosso bebê. Bom, a primeira coisa que a gente precisa responder é: bebês brincam? E eu digo brincam, e brincam desde muito cedo. Então, quando a gente pensa em bebê, a gente pensa no bebê como esse sujeito que está chegando no mundo e que está, primeiro, se constituindo enquanto pessoa, se constituindo enquanto sujeitinho, mas também que está aprendendo as suas primeiras habilidades para interagir com o mundo, interagir com o outro e aprender sobre a cultura, aprender sobre esse universo aí que ele tá adentrando. Então, o bebê, ele brinca desde muito cedo e ele brinca num momento muito importante, que é essa fase que a gente chama de primeiríssima infância, que é quando ele tá tendo as suas primeiras percepções de mundo. E se a gente for pensar, é nessa fase aí que vai do mais ou menos do 0 aos 3 anos, né? Então, quando a gente vai pensar nessa fase, cara, é muito diferente. Um bebê de 3 meses é muito diferente do que um bebê de 2 anos. Então, como que eu vou descobrir como brincar com o meu bebê se, nossa, vou ter que decorar todas as brincadeiras para todas as idades? Então, eu gosto de dizer que a gente precisa responder 3 perguntas para a gente conseguir escolher a brincadeira que a gente vai fazer com o nosso bebê. A primeira pergunta, que é uma pergunta essencial: qual é a fase de desenvolvimento que a minha criança está? Porque, veja, dependendo da fase, a criança vai estar aprendendo alguma habilidade. E, coincidentemente ou não, é exatamente nisso que ela acabou de aprender ou que ela está quase aprendendo, que a criança vai ter muito interesse. Então, que ela pode se sentir desafiada a conseguir, mas não que ela não se sinta desmotivada, mas sim desafiada, mas que ela não seja algo tão fora do alcance dela. Então, a gente precisa escolher uma brincadeira que condiz com as habilidades que a gente está observando que a minha criança tem. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. A segunda pergunta é: o que motiva o meu bebê? E que geralmente está ligado com essa pergunta anterior, que é dessa fase que a criança tá. Então, geralmente, as brincadeiras que mais motivam são aquela que a criança tá mais em prontidão para aprender, mas também aquela que a gente apresenta com maior desejo, com maior intenção, porque a criança, ela sempre vai ser capturada pela nossa intenção, pelo nosso investimento afetivo. E o brincar tem tudo a ver com a afetividade, tem tudo a ver com a relação. E a terceira grande pergunta que a gente precisa responder é: o que cabe naquele contexto, o que cabe de brincadeira nesse momento da minha rotina. Então, veja, se a gente vai pensar na brincadeira, a gente tem uma diversidade de brincadeiras que a gente pode fazer. E se a gente vai pensar na fase de desenvolvimento que a criança tá, ela tá aprendendo sobre si, sobre o seu corpo. Então, as brincadeiras corporais, elas são muito interessantes para a criança. Sugar a mãozinha, descobrir o pezinho, descobrir que ela consegue correr, descobrir que ela pode subir, descobrir sobre o seu corpo. Ela tem muito interesse na relação do outro e na ação do outro. Então, quando a gente faz uma brincadeira para a criança imitar, quando a gente brinca de cantar, quando a gente brinca, ela fica muito intrigada com o outro, mas ela também se interessa muito pelos objetos do mundo, muito com as sensações que esse mundo provoca nela e as respostas desse corpo. Poxa, Vanessa, então tem que fazer todas essas brincadeiras, né? Se eu vejo ali que o meu bebê tá mais interessado numa brincadeira de cantar, mas que ele gosta também de correr, eu tenho que fazer tudo isso todo dia? A terceira pergunta: qual é a brincadeira que cabe no meu cotidiano, na minha rotina? Então, às vezes, uma brincadeira que eu posso fazer no final de semana é uma brincadeira que pode demorar mais tempo, é uma brincadeira que eu posso
fazer mais bagunça, uma brincadeira que eu tenho mais tempo. As minhas brincadeiras durante a semana, que eu tenho uma rotina talvez mais puxada, eu posso aproveitar o meu deslocamento até o trabalho, que daí as brincadeiras cantadas são muito legais. O momento do banho, que daí eu posso aproveitar e dar destaque nessas brincadeiras corporais. E assim a gente vai inserindo dentro das possibilidades do cotidiano essa grande descoberta que é o brincar, e assim eu consigo estabelecer esse convite, né? Assim eu consigo descobrir como que eu posso brincar com o meu bebê. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e acompanha que toda semana eu vou lançar aqui um conteúdo diferente sobre esse universo, que vai desde o planejamento aí da chegada de uma criança até os seus primeiros anos aí de constituição e dos primeiros traços de desenvolvimento psíquico. E aproveita e me conte um pouquinho quais estratégias que você usa no seu cotidiano para convidar o seu bebê para brincar. Me conta como você brinca já com o seu bebê, porque a gente tem esse poder, basta a gente olhar para o nosso bebê com essa generosidade e com esse poder que a gente tem de descobrir aí as potências da nossa criança. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!